Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 660 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que está cada vez mais espanhola. Cada vez mais Esse espanhola. ano, espanhola de fato, né? Olha Porque agora aí. tem a sua cidadania espanhola. Poxa vida, não vai entrar minhas reclamações na retrospectiva, então? Que reclamações? Eu sempre reclamo, né, das burocracias, da documentação do papel. Não Mas também acaba. encontrei. Burocracia não acaba. Não acaba, porque agora eu tenho que mudar os documentos, é verdade. E eu sou a Adriana, tô aqui falando cada vez melhor o espanhol, só que não. E eu estou aqui com o marido que me ajuda nessa jornada de falar, não, esposinha, o M não entra aqui, o ME não entra aqui, o Si não entra aqui. Porque, gente, sabe aquela música da ovelha? Como que é a música da ovelha, amor? Eram sem Não. ovelha. Outra ovelha. É porque, gente, eu vou Oh, cantar. impressionante. essa daí. Impossível. Porque tem uma parte que fala perseguindo-me. Perseguindo-me, gente. Perseguindo-me é muito difícil. A gente automaticamente vai pro quê? Me perseguindo, né? Mas aqui é O gerúndio perseguindo-me. você põe o pronome depois. Então, tá aí, Essa marido. luta diária de marido lembrar. continua me ajudando com isso, né, marido? E nós estamos aqui para fechar mais um ano aqui do nosso podcast e do nosso trabalho também na internet e na Espanha. Você que já acompanha a gente há muito tempo sabe que nós vivemos fases da vida, né? Com 20 anos de podcastirmãos.com que estamos completando no ano que vem. É isso mesmo, Dri. 20 anos de Gente do podcastirmãos.com. Pensar que eu já gravei podcast sem ter filho, Aham. já gravei podcast grávida, já Amamentando. gravei amamentando, olha só. Cidades diferentes do Brasil, Já agora aqui na gravando com Espanha. Covid. Então vocês acompanham um pouco da nossa vida através do podcast e no fim do ano, já é uma tradição de alguns anos, a gente faz um resuminho pra contar como foi, expectativas pro ano que vem. E você está convidado a entrar aqui na nossa sala, conversar com a gente nesse episódio especial do podcastirmãos.com, como todos são os que a gente faz por aqui. Pois é, todos são especiais, gente, é verdade. Esposinha, nosso 5º ano na Espanha. Caramba, Sim, quinto ano, velho. chegamos em 2021, ainda não completamos 5 anos, né? Vamos completar em abril, isso, em abril. Eu lembro porque em abril teve o descobrimento do Brasil, né? A E gente saiu do Brasil no dia do descobrimento do Brasil. descobriu o Brasil, porque o Brasil estava coberto por nós, a gente saiu e descobriu ele. Nossa. Foi terrível, mas são praticamente 5 anos vivendo na Praticamente Espanha, 5 anos. se adaptando, e inclusive se fosse em espanhol seria adaptando-se, né? Aí, não se aí adaptando. começou já. Enfim, cada ano a gente tem novidades da nossa estada por aqui, mas cada vez mais a gente se sente numa rotina, né? Isso é bom, isso é bom. Mas parte da rotina, né? A Espanha, nós fazemos parte da rotina espanhola já, porque afinal a gente vive a rotina espanhola nos relacionamentos, na escola dos meninos, na igreja, enfim, tudo que a gente vive aqui é muito espanhol, apesar de cada vez mais a gente estar fazendo conexões com brasileiros que estão chegando por aqui também, que a gente comentou no... Eu comentei, né? Você não estava. Que ficou tão bom o episódio da diáspora, gente. Ficou muito legal. Enfim, a gente vai entrando pelas portas que Deus vai abrindo pra gente, né? A gente tá cada vez mais entrando numa rotina, e isso é muito legal. Porque, inclusive, essa semana, marido, eu pesquisei uma informação que eu sempre achei que fosse verdade, e na verdade não é tão verdade assim. Cana fake news. Não é fake news. Antes da gente vir pra cá, né, mudar pra fora e tal, e a gente sempre orienta também as pessoas que você precisa fazer parte da comunidade aonde você vai pra aquele lugar, é igual vocês falaram na diáspora também. Aí fala assim, em quanto tempo alguém se sente parte de um local? Aí mais ou menos meio que tem um número mágico, 2 anos, né? Acho que era 3. Eu tinha visto 3 anos. Eu tinha visto 2 anos, aí tá vendo como já começa por aí. Meio que já. acho que a gente já tinha até comentado isso em algum episódio, né, desses 20 anos, esse número, que a partir de 3 anos você passa a se sentir parte daquele
lugar. Então, mas aí o que eu pesquisei ontem de que não é bem assim. Isso vai variar de pessoa claro pra pessoa, de realidade pra realidade. Também varia. De luta pra luta. De país pra país, tipo, né? Documentações. É igual as pessoas falam, se adaptar na Espanha é mais fácil do que se adaptar na Mongólia. Na Mongólia é menos 40 graus, então assim, calma, vamos lá, né? Mas o que eu achei interessante é que, por exemplo, as ondas de choque cultural, elas continuam acontecendo. Sim. Mesmo morando 4, 5, 10 anos num país, sabe? Porque você tem enraizado dentro de você as culturas. E eu achei isso interessante, porque eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, que mesmo depois de 4 ou 5 anos morando num país, você ainda está em constante adaptação. Mas eu acho que a gente esquece que no Brasil a gente também tinha que se adaptar cada dia, né? Pronto, é isso. A gente ainda se chocava com maneiras que a gente era tratado num posto de saúde, por exemplo. Se a gente fosse estrangeiro, a gente ia falar, nossa, é porque eu sou estrangeiro. Verdade. Olha mas que bom não, ponto. sabe? As pessoas são diferentes, as pessoas reagem de maneiras diferentes, nos tratam de maneiras diferentes. A gente não pode esperar o mesmo tratamento de todo mundo. Então, às vezes a gente chama de choque cultural, mas às vezes pro espanhol isso também é estranho, né? Tanto que essa semana eu tava falando com uma amiga minha espanhola, eu falei, aconteceu isso, a pessoa falou isso pra mim. Aí ela virou pra mim e falou assim, essa pessoa, não é que você teve um choque cultural, essa pessoa foi mal educada. É isso, ponto. Pessoas mal educadas existem em qualquer lugar do mundo, Lembra né? quando nosso filho foi convidado pro aniversário e a gente achou super estranho o pai pedir dinheiro pra comprar presente? É verdade. A gente falou, nossa, que estranho esses espanhóis, porque daí criaram um grupo com todos os convidados. A gente isso aqui no podcast? Acho que não. É muito bom. Aí o pai falou assim, Meu o filho fulano quer esse presente. É. Fica tantos euros. Se cada um pagar tanto, aí vocês não precisam se preocupar com o presente. A gente achou super chocante. Falou, nossa, que cultura espanhola estranha. Aí a Adri foi falar com uma amiga espanhola, daqui da cidade também, ela falou, eu nunca vi isso acontecer. Isso é estranho pra mim também. Isso é verdade mesmo. Então, às vezes, é a cultura daquela família, sabe? Que não quer dizer que é a cultura de todos os espanhóis. E eu vou te falar que no fim das contas eu até gostei, porque o valor de rateio do presente ficou mais barato do que se a gente tivesse dado um presente pra ele. Sim, então, no fim, se você pensar na praticidade da coisa, às vezes foi o que o pai pensou também. E é um pai muito prático, né? É muito amigo nosso, então a gente conhece bem ele. Faz sentido, né? E a gente acha que é um choque cultural, mas é simplesmente algo da família que respingou na gente. Enfim, a gente aprendeu com isso também. Não, e a gente percebe até morando aqui que a gente vai se conhecendo melhor, sabe? De, cara, por que eu tô fazendo isso? porque eu falo, gente, eu já vou começar contando uma história absurda aqui, vergonhosa, de coisa assim que eu falo, por que eu fiz isso, sabe? Que história? Eu tava dirigindo o carro, e aí, isso é só uma das coisas assim que eu tô me descobrindo, sabe? E aí eu fico, cara, por que às vezes minha cabeça vai longe, nos pensamentos bem longe, né? E aí eu tava dirigindo o carro e eu precisava falar com uma colega minha, porque a gente ia jogar pádel, sim, porque a gente continua jogando pádel. Mais ou menos, né? Porque esfriou aqui, a galera começou a ficar com medinho. Galera começou a ficar doente, né, sair, marido? Vamos falar, não, né? Não, mas eu fiquei doente depois. E não foi porque a gente foi jogar pádel no frio. Porque o dia que era pra gente ter ido jogar, não foi e tal. Enfim. Mas a galera ficou com medo de passar frio, viu? Então, e aí eu tava dirigindo o carro, daí eu peguei e falei pro carro, né? Carro, chama minha amiga. Liga pra minha amiga que eu quero falar com ela pra gente vai pro pádel ou não. Daí eu conversando com ela, dirigindo, conversando com ela no Viva Voz. Gente, isso é normal, tá? Isso não é errado. Não, né, amor? Dirigir no Viva Voz. Não, por isso que tem o hands-free. Pronto, né? Vai que eu tô falando coisa que eu tô fazendo coisa errada aqui. Vai ser presa depois do episódio ir pro ar. E aí eu dirigindo e tal, conversando com ela, aí ela falou, então tá bom, Dri, então a gente se vê daqui a pouco, tá? E eu falei, então tá bom, tchau, tchau. Aí eu, em vez de desligar o telefone, eu desliguei o carro e joguei a chave no banco, enquanto ele tava andando, gente. No meio da rua, não tava estacionado? Tava no meio da rua. E eu olhei no retrovisor e falei, meu Deus, tomara que não tem nenhum carro. E aí eu fiz ele parar sozinho, assim, a hora que ele parou, aí eu fiquei assim, um tempão assim, sabe, pensando, eu falei, cara, eu sou assim, sabe? Eu sou uma pessoa distraída. Algumas pessoas chamariam de doida, chamariam. Mas a gente prefere distraída. Distraída, desatenta. Então, assim, dependendo do país que eu tô, essa sou eu, sabe? Então é muito engraçado que eu vou me descobrindo, conhecendo coisas novas de como a gente é e tal, adaptando língua, adaptando cultura. E isso é muito bom. É muito enriquecedor também pra gente, né, amor? E não é todo ano que a gente tá cheio de novidades. Igual eu falei, às vezes a gente tá simplesmente continuando fazer o que já fazia e isso é muito legal, né? Porque às vezes você fica só pulando de projetos em projetos e não leva nada adiante. Então a maioria das coisas que a gente contou no ano passado, a gente continua. Só
Só que elas vão amadurecendo e vão ganhando corpo porque a gente tá cada vez mais envolvido com a sociedade. Sim, a gente só não melhorou no pádel, né, amor? Mas o resto das coisas a gente tem melhorado. No pádel também. A gente Aí você tem falou a segunda vez bastante. no pádel, a gente tem que explicar o que é o pádel pra quem não conhece, porque não é popular no Brasil. Não é popular? Hoje ele está se No popularizando. Brasil é o beach tennis, né, que é popular. Então, hoje ele está se popularizando por conta do beach tennis, que é mais um jogo de raquete que tá surgindo no Brasil, mas é um pouco, ou melhor, bem elitizado ainda, né? Porque só nos condomínios mais chiques vão ter quadra de pádel, sim. Tem aquele pickleball também, tá? Quando eu fui pro Brasil no meio do ano, eu vi um pouquinho disso também, mas aí a galera mais pirra, como se diz aqui na Espanha, né? Mas aqui, na Espanha, é bem popular. E é um dos esportes que a gente... Na verdade, é o esporte que a gente pratica, né? A gente não pratica mais nenhum, que é esse jogo de raquete, que ele é bem democrático, assim, sabe? Você não precisa ser a pessoa mais rápida do mundo, você não precisa ser magrinho e tal, tem, sim, senhores que jogam, tem gente jogam mais muito, jovem. né? Destrói, né, os senhores. Porque é uma quadra de tênis com vidros atrás. Não é como é que é? O squash. Squash, eu falei splash. Não é o squash, que é mais conhecido no Brasil. Você tem os dois lados da quadra, tem vidro atrás, e se a bola pinga na quadra antes de pingar no vidro, continua valendo, então o jogo continua. É um jogo rápido, corrido, você queima bastante energia, mas é bem mais acessível do que o tênis ou outros jogos mais corridos aí. Enfim, a gente tem praticado esse esporte porque a prefeitura aqui tem quadras que se aluga por €1, pode jogar por 1h30 lá, junta outros 3 amigos, vai lá jogar. A gente tem feito isso como prática esportiva, que também tem sido muito legal, até pra gente se relacionar com outras pessoas, né? Sim, a gente tem desenvolvido amizades também por conta do pádel, né? E conversa, e tem assuntos também. Eu acho o máximo quando alguém fala pra mim, e aí, o que você vai fazer na terça? Eu falo, vou jogar pádel. É muito legal, gente. Tem até camiseta aqui, não posso porque eu vou jogar pádel, Não posso, né? que eu tenho pádel, Então isso é muito legal, porque gera conversa e você também. sabe como que se popularizou o pádel na Espanha? Eu já te contei isso? Não lembro, amor. Era um primeiro-ministro, que aqui tem... A Espanha é uma monarquia, né? Uma monarquia parlamentarista e o chefe do parlamento é o primeiro-ministro, que também é chamado de presidente. Que é, na verdade, quem responde pelo país e tal. O rei tá lá só de figura alegórica, né? Mas você não pode pôr isso na prova. Gente, eu fiz prova pra poder tirar a cidadania espanhola e tem qual é a função do rei. Do rei, não, ele tem uma função lá, a gente ainda não viu ele fazendo, mas tem. Ele vai aparecer nos eventos lá pra acenar, né? Mas um desses primeiros ministros, há uns 20 anos, entrou e ele era jogador de pádel. E o pádel não era popular na Espanha. E a partir daí, por ele se tornar uma pessoa conhecida e tal, e por praticar pádel, isso se disseminou na Espanha. Então você vê muito mais quadras de pádel nos prédios e tal, nas praças, do que próprio quadras de futebol de salão ou de basquete. Quadra de futebol quase não tem. Não. Pádel você pode encontra alugar, bastante, você pode né? reunir a galera e ir pra uma quadra. Uma quadra não, campo, né? Geralmente tem campo. Quadra acho que eu nunca vi. Tem no Polideportivo, tem quadra também que você pode reservar lá. Pode reservar? Não pode não, marido. Pode. No aplicativo que eu reservo o pádel, você tem? pode... Olha aí, gente, eu Sim. tô aprendendo coisa com vocês aqui. Não sabia que podia, não. Pô, vou chamar a galera pra bater uma bolinha. Mas aqui, gente, aqui tem o estereótipo de que brasileiro joga bem futebol, então dá mó medo, né? Sim. Mas aí a gente tem jogado, tem praticado, mas eu não ia falar do pádel, né? Eu ia falar do seu curso de inglês, que você continua firme e forte. Sim, estudando inglês com a galera. De vez em quando eu participo de alguns eventos sociais que você participa e é muito legal o grupo que você formou lá, né? A galera é bem legal. De várias idades diferentes, todos espanhóis. E eu continuo, é isso que eu ia falar. Continua sendo a única estrangeira. E o legal é que a Adri é conhecida por ser a pessoa que fala muito bem inglês. Porque é muito bom. ela fala bem inglês, tem suas limitações, claro, mas é porque ela tem um sotaque diferente. E ela consegue pronunciar alguns fonemas que o espanhol não consegue. Então parece que ela fala super bem, né, quando ela se comunica. Mas como que tem sido, esposa, seu relacionamento no inglês? Então, assim, academicamente falando, dei uma regredida no curso de inglês. Não eu dei uma regredida, mas a turma em si, porque ao mesmo tempo abriram um curso regular de C1. Então a galera que falava bem da minha turma foi pro curso regular de C1. E aí abriram oportunidades para novas pessoas, então meio que deu uma regredida assim no nível mesmo da turma. Chegou gente mais pra trás, né? Sim. Então eu falo assim, eu aprendo muito lá porque a professora é muito boa, gente. Isso é uma coisa fantástica, porque com preço tão barato e dado pela prefeitura praticamente, a professora é muito boa. Então eu tô em conexão com a professora e tal. E eu aproveito pra me relacionar com os espanhóis de novo, né? Pra estar na comunidade. Inclusive, uma curiosidade, terça-feira foi o nosso último dia de aula agora e cada aluno teve que apresentar um TED
Talk sobre um tema que manja muito, assim, curtinho, de 8 a 10 minutos. Aquela coisa assim, o que você conseguiria falar por 10 minutos sem precisar estudar antes, né? Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso mesmo. E aí eu fui a última pessoa a apresentar. Essa foi a última? Foi a penúltima. E aí cada um falou sobre um tema onde tá muito vivo no coração e tal. E eu falei sobre o choque cultural. Olha aí, no meio dos espanhóis. No meio dos espanhóis, todo mundo. E aí o que eu quis dizer com o choque cultural? Não que eu tava querendo falar sobre uma experiência pessoal minha, mas de falar pra eles de que, olha, vocês se relacionam com estrangeiros e isso pode acontecer. E aí eu trouxe a conversa pro mesmo nível deles, onde todos eles estão passando por choque cultural, porque foi muito legal. Porque, como eu fui uma das últimas a apresentar o trabalho do TED Talks, todos eles tiveram dificuldade e falaram assim, professora, se eu tivesse feito isso na minha língua nativa, teria apresentado melhor, mas eu tenho que ficar mudando palavras o tempo todo e tal. Nossa, eu tô até com dor de cabeça. E aí eu comecei meu TED Talk falando, olha, gente, eu adoro vir aqui, porque aqui a gente tá todo mundo na mesma página, ninguém tá falando seu idioma materno, e é isso que a gente se sente um pouco aqui. Então foi muito legal, porque depois no final da aula, todo mundo veio perguntar curiosidades, e algumas pessoas vieram falar pra mim assim, eu não sabia que você se sentia assim em algum ponto, eu não sabia que isso era estranho pra vocês e tal. Não que tem muita coisa que é estranha aqui, não, calma, também não é bem assim. Mas, por exemplo, eu queria até perguntar pra vocês que estão ouvindo, porque aqui eles têm um costume, assim, quando tá todo mundo no bar, comendo alguma coisa, conversando e tal, estando junto, aí uma menina levanta a mão e fala, gente, eu tô indo pro banheiro, alguém mais quer ir no banheiro? Eu acho isso, até hoje, muito esquisito. Daí uma menina levanta a mão, eu quero, eu vou também. Sabe assim, naquela mesa de 30 pessoas, você tem que comunicar que vai no banheiro, leva outro, leva 3, 4. Aí eu falei, tá. Mas no fim, assim, se você lembrar, no Brasil também tinha piadinhas com relação a isso, que as mulheres sempre iam juntas no banheiro. É que você não era dessas mulheres. Mas eu acho que faz parte da realidade brasileira também. Não, então, porque assim, uma das primeiras vezes que a gente tava aqui, eu virei pra minha amiga e falei assim, viu, onde que é o banheiro? Ela falou pra mim, vou lá com você. Eu falei, não precisa, só me fala onde é que é. Daí, eu acho... Às vezes ela é prestativa, né, quer te levar lá. Tem aquilo também que às vezes o banheiro não tem chave, então a mulher fica na porta. Pelo menos foi as explicações que a gente ouviu das mulheres quando a gente comenta esse tema aqui com os espanhóis, né? Mas no Brasil, o que eu já vi é uma falando pra outra, vou lá no banheiro, você quer ir comigo? Mas assim, você levantar e anunciar, tô indo pro banheiro, quem quer ir comigo? Aí sai 6, 7 meninas, né, junto. Daí isso pra mim até hoje eu acho esquisito. E aí foi muito legal, aí eles pediram opiniões, pediram histórias, pediram um monte de coisa, e foi muito gostoso, até chegar um pouquinho mais tarde aqui em casa, né, amor? Então assim, tem sido muito bom em termos de relacionamento, muito mais do que academicamente. Mas igual você falou, né, Marida, aqui no começo do programa, a gente continua fazendo muitas coisas, mas a gente tá se aprofundando mais. A gente tá desenvolvendo muito mais culturalmente aqui dentro desse país maravilhoso chamado Espanha. Cada vez mais a gente quer fazer parte da realidade espanhola, né? Eu acho que eu já falei isso em algum episódio anterior, mas a gente participa mais de atividades da cidade do que qualquer outro espanhol que a gente conhece. Isso é engraçado. O pessoal da igreja até fala, e aí, do que vocês estão metidos agora? Então a Adri tá de olho na agenda, de toda a programação cultural da cidade, tudo que surge de inscrição de coisa gratuita, a gente tá dentro. É verdade. De repente a Adri falou, a prefeitura tá abrindo um programa de exercícios. A nova, né, amor? Um programa de exercícios físicos, pra não falar que é só pádel que a gente faz de exercício físico. Não, pádel de esporte, mas exercício físico a gente faz outros, inclusive de força e tal, academia. Mas a prefeitura abriu esse programa chamado Linares em Forma. A gente até brincava que era o Linares em Forma, é o programa jornalístico, né? Linares em Forma. Não, gente, é podcast? A gente tá no Linares em Forma. Mas não, é em Forma. Aí, vamos nos inscrever? A Adri gritou lá da sala pra mim, falou, vamos, me passa o link. Aí me inscrevi e tal, fomos lá pro primeiro encontro, a gente descobriu que tinha 60 vagas, mas 250 pessoas se inscreveram. Olha isso, gente, o linarense tá de parabéns, e olha que tem uma faixa de idade, hein? Não é pra todo mundo. Era de 35 a 55 anos, a gente tá bem no meio, assim, então a gente ficou na média, né? Aí eles decidiram abrir 2 turmas pra contemplar 120 pessoas. A primeira turma foram os primeiros que foram inscritos e a gente entrou na primeira turma, então a gente se inscreveu logo e tal. E pelo que a gente viu, a gente não conheceu todo mundo, éramos de novo os únicos não espanhóis que estavam na roda lá. Então a gente participou por 3 meses, toda quarta-feira, iam lá aprender a fazer exercícios na esteira, aquela coisa muito legal, tem profissional de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, tudo de graça. Então eles ensinavam a gente a fazer exercícios pra fazer em casa também, sabe? Então foi muito legal e a gente conheceu gente lá, a gente acabou conhecendo um professor dos nossos filhos que estava fazendo lá também. Os dois, né? O casal. Muito bom. Que estava fazendo com a gente lá também e pra variar, né? Recebemos elogios dos nossos filhos, né? Ai, tão bonitinho, gente. E a gente tem tentado cada vez
vez mais, cada ano mais, fazer parte da sociedade. A gente fica de olho em tudo e tem que sempre lutando pra sair da nossa zona de conforto. Também, ó, isso aí tem que estar na retrospectiva do ano que vem, hein, marido? Eu me inscrevi pra fazer parte, na verdade, eu fui convidada, muito engraçado, né? Mas eu fui convidada pra fazer parte da equipe de teatro do curso de inglês. E aí a gente vai apresentar o teatro pro curso de inglês e vai apresentar no teatro da cidade. É engraçado também, isso, porque aberto. quando você falou que era o teatro do curso de inglês, eu imaginei, vamos fazer uma pecinha pra treinar o idioma lá dentro Não, e tal. é o teatro... Aí, de repente, assim, não, a apresentação vai ser no Teatro Municipal. Vai ser no Teatro Municipal. E a cidade toda vai ser convidada. Vai ser ou em março ou em maio, eu não lembro direito. Mas é interessante porque é uma peça muito cristã, porque conta, o nosso curso de inglês chama Carlota Renfrey, que foi uma mulher que nasceu lá pelos anos de 1860, e ela é filha de ingleses que vieram pra cá por conta da mineração e tal, e aí ela faz toda a diferença aqui, sabe? Ela... E tá conectada à fé dela, o roteiro, não tá? Totalmente. Inclusive, ela traz 2 missionárias que ensinam a Bíblia pras crianças, alfabetiza crianças através da Bíblia e livros e tal. Então, é bem legal. Só que eu não vou fazer o papel das missionárias, eu vou fazer o papel de uma mulher rica, chiquérrima, francesa, e aí, enfim, tem que estar aqui na retrospectiva do ano que vem. Mas por quê? Porque nesse teatro tem uma pessoa, uma mulher, que também, que tá fazendo o papel das missionárias, que ela é esposa de um professor dos meninos também. E você descobriu por uma conversa... Do Erasmus, porque aqui também, eu também tô fazendo uma aplicação pro Erasmus, mas enfim, pra isso passar uma semana... no episódio do ano que vem também. Mas é pra passar uma semana na Polônia. Mas enfim, não sei se eu vou ser escolhida, porque minha entrevista... Eu fui muito mal na entrevista, então eu acho que eu não vou ser escolhida, enfim. Porque eu caí na besteira de novo. Agora conta, Adri. O que aconteceu na entrevista? Se você conseguir. É que era pra escolher 3 lugares. Não, tem 3 lugares de opção. E você tinha que Aí, duro que você abriu o melão, agora a gente tem que contextualizar tudo. Tem gente que não faz ideia de que é Erasmus. Ai, meu Erasmus Deus. é um programa da União Europeia. É uma coisa tão vergonhosa pra mim. Tá, mas você começou. Você puxou. Chico pode tirar, né, Chico? Não, deixa aí, Chico. Erasmus é um programa de intercâmbios estudantis da União Europeia. Ah, é bonitinho. Então, todos os países da União Europeia fazem um convênio de mandar estudantes para fazer um período dos seus estudos em outro país. Sim, pode ser 3 meses, pode ser um semestre, pode ser um ano. Dependendo do programa, você faz a sua formação também morando um tempo no outro país, tudo pago pelo programa. Todos e no os nosso caso, na escola de idioma, o nosso Erasmus tem de 1 ano, tem de 6 meses e tem também o Erasmus de curta duração. Que é uma semana. Que é uma semana só, que é o que eu tô aplicando. Viável para uma mãe de família. Sim, para adultos que trabalham, exatamente, é por isso. E aí, na aplicação do Erasmus, dava para você escolher 3 opções. A número 1, a número 2 e a número 3, de lugares. Que né? bom, Que né? bom Que bom que não pula 3, né? E aí, eu tinha entendido não, muitas pessoas entenderam. Pelo que... E assim, a Adri, quando ela faz um negócio desse, ela lê profundamente todo o edital, não deixa passar nada. Então eu acredito que não estava. Eu estudei as cidades, eu fui na reunião, cara, na reunião tinha 10 pessoas, sabe? São 15 vagas, eu descobri que são 15 vagas. Divididas entre as 3 cidades, Divididas entre as 3 cidades. 5 pra cada, então, provavelmente. assim, e aí eu me atentei bastante. São projetos que já são escritos, os projetos já existem nos países, as escolas têm os projetos e você entra no projeto. Então, a mesma coisa, você convida um voluntário para fazer parte do seu acampamento da sua igreja e aí você dá trabalho pro voluntário. É mais ou menos isso que a gente vai fazer lá. E aí tem 3 lugares, que é Toulouse, na França, e aí tem Lublin, na Polônia, e tem Busto Arsizio, que é pertinho de Milão, na Itália. Daí eu coloquei primeiro lugar, nessa ordem que eu tô falando pra vocês. Primeiro lugar, França, segundo lugar, Polônia e terceiro lugar, Itália. Quem tava me entrevistando era a diretora da escola e ela é responsável pelo curso de francês. E ela já morou na França, o francês dela é maravilhoso, é impecável e tal. E ela fez a entrevista, ela falou, qual que é a ordem de país escolhido pra vocês? Teve uma menina que falou assim, então, eu coloquei Itália e coloquei Polônia, eu nem coloquei francês porque eu não falo nada de francês, 0, então eu não quero ser uma carga pra equipe que vai estar lá. Mas você tinha entendido que não precisava falar francês. Do mesmo jeito que não precisa falar italiano nem polonês, você tá fazendo curso de inglês. Pronto, eu achei que o projeto ia ser apresentado nas línguas que a escola de idioma tem. E aí eu tô indo pelo meu inglês. Aí quando chegou na minha vez, ela falou assim pra mim, e você? Qual que é o seu primeiro
país? Aí eu falei, não, o primeiro país que eu coloquei foi Toulouse, na França. Aí ela falou assim, mas por que você colocou Toulouse, França? Aí eu peguei e falei assim, não, porque, gente, eu acho França lindo, eu acho incrível, eu gosto de ver filme, ouvir música, eu acho o idioma tão bonito, já fiz Duolingo de francês. Eu falando isso pra diretora da escola, já fiz Duolingo de por que eu soltei É porque na escola tem inglês, francês e alemão, não é? É inglês, francês então, e alemão. Então, assim, dos 3 países, só o francês que tá contemplado entre os idiomas ensinados pela escola. Pois é, e aí eu soltei essa, que eu já fiz Duolingo de francês, e eu falei, esse pau até me apunto pro curso de francês o ano que vem. Ela, o ano que vem, então você quer fazer o Erasmus na França sem falar francês. E ela falou, deixa eu te falar uma coisa, lá em Toulouse ninguém fala inglês não, o projeto vai ser em francês, você tem que saber pelo menos falar um pouco de francês. Não, mas isso não tava no edital, Dri, você tem que se defender. Mas eu me defendi, eu falei pra ela, não, mas eu tinha entendido de que era com o meu inglês. Ela falou, não, tem que ser com o seu francês. Aí ela falou, aí que é a parte vergonhosa, porque ela falou assim pra mim, você fala francês? Isso, a entrevista toda em espanhol, tá? E aí eu fiz assim com o dedinho, sabe? Quando você junta os dedinhos pra falar que fala que um fala pouquinho. um pouquinho. Aí eu falei, um pouquinho? Aí ela começou a falar em francês comigo. Só que a entrevista é coletiva, então tinha eu mais 3 junto. E a minha professora de inglês estava junto. E aí ela começou a falar francês. E fez ela alguma olhou pergunta pra mim, pra você? Fez uma pergunta. E aí todo mundo virou pra mim, porque tinha 2 que entendiam francês. E eu não tinha nem entendido que era pergunta. Aí ela olhou pra mim, todo mundo aquele silêncio constrangedor. Aí eu só falei, bueno, no. Ai, gente, que queria morrer. Aí a entrevista foi de água abaixo, sabe? Porque daí depois perguntou, o que você tem que você aportaria pro grupo de Erasmus? Aí eu respondi, minha alegria. Porque as pessoas não te conhecem, o grupo comigo vai ser mais legal. Eu incentivo todas as pessoas. Quando o pessoal estiver naquele frio da Polônia, não quiser fazer o exercício, eu falo, vamos lá, gente, pode a gente animar consegue. todo mundo, vamos brincar na neve. Ai, gente, foi isso. Então, assim... A Adri chegou aqui em casa falando... Eu tô contando agora porque não vai entrar na retrospectiva, porque eu não vou ser escolhida, amor. Já tô avisando. A Adri chegou em casa falando, se eu for escolhida, vai ser por misericórdia de Deus. Falei, se eu for escolhida é porque sobrou vaga, gente. Mas você foi traída, Adri. Você foi traída porque não é obrigatório falar italiano pra ir pra Itália, nem polonês pra ir pra Polônia. Mas sabe uma coisa legal dessa história, que eu até esqueci de contar pra você? Porque eu saí da sala arrasada, né? Arrasada, triste. E aí encontrei minhas colegas do curso de inglês, porque elas iam entrar na entrevista. Elas iam ser as próximas da entrevista. Encontrei a Sônia e a Mari Carmen. E as duas falaram, que legal, você também tá aplicando pra beca. Não sabia que você ia conseguir aplicar pra Erasmus, né? Eu falei, sim, eu tô aplicando, eu tô super feliz. Aí as meninas falaram, nossa, não importa o país que você foi, eu quero estar no seu grupo. Qual que você colocou? Porque ela falou, porque você é muito animada. Você dá... Eu falei, fala isso pra aquela mulher que falou francês comigo. Quando as pessoas têm a oportunidade de te conhecer, elas vão dizer isso, entendeu? Enfim. Só que aí não precisa ficar chateada para as primeiras impressões que passa para as outras pessoas. Mas, a mulher que tava junto comigo, aí essa é outra coisa que a gente fica com vergonha, porque cidade pequena é isso, todo mundo se conhece, né? Mas a mulher que tava junto comigo e falou que não ia aplicar francês porque ela não fala francês, ela é professora também, olha só, por que não, né? Ela é professora de outro instituto, só que o marido dela é professor de matemática do Instituto dos Meninos. Aí eu falei, eu tenho um filho aqui no instituto, na verdade eu tenho 2 filhos aqui no instituto, um tá no 4º ano e outro tá no 2º ano. E aí ela falou assim, você é a mãe do André de Gaspari? Assim, sabe? André Gaspar, ela falou, né? Eu falei, oi? Eu falei, como assim? Num instituto grande daquele, e ela nem dá aula naquele instituto, é o marido dela que dá aula naquele instituto. Ela falou, você deve estar muito orgulhosa dos seus 2 filhos, porque meu marido dá aula pro seu filho, e ele falou assim que ele não lembra de ter dado aula pra um aluno tão brilhante igual o seu filho. Eu falei, nossa, que bonitinho. E aí o meu marido falou, não, e ele também tem um irmão mais novo que é tão brilhante quanto ele, porque na cerimônia de diploma a gente percebeu que os 2 receberam o diploma, né? Um sobrenome marcante, né? Diferente dos espanhóis, porque todo ano aqui, o Instituto, e se vocês ainda não sabem, o Instituto, ele começa a partir do que seria o 7º ano no Brasil. Então, seria o 7º, 8º, 9º e 1º do ensino médio, é o que engloba os 4 anos do Instituto aqui. Quando você entra no Instituto, existe uma premiação para os melhores alunos. No começo do ano seguinte, do ano letivo seguinte, existe uma premiação em que dá um diploma e faz um reconhecimento para os melhores alunos. E o nosso filho mais velho... Tem uma cerimônia no teatro. Toca música, é bonitinho. É bonitinho. Aí o nosso filho mais velho ganhou nos 2 primeiros anos e a gente tava na expectativa se o mais novo ia entrando no Instituto e ia conseguir acompanhar o ritmo também. E nesse ano que teve a premiação dos 3 primeiros anos do André, também
foi a premiação do primeiro ano do Daniel e os dois foram contemplados com o diploma, né? Isso é, assim, a gente não fala isso pra nossa vanglória nem nada, mas é algo muito especial pra gente como imigrantes. Exatamente. Está numa cerimônia em que os espanhóis são condecorados por seus feitos nos estudos e nossos filhos conseguirem acompanhar esses espanhóis, inclusive em matérias como a língua espanhola, né, que não é nativa pra eles, e eles têm as melhores notas da sala de aula, entendeu? Gente, é bem acima bonitinho. de muitos espanhóis. Não, e assim, pra gente é um desafio também com os filhos, porque a gente nunca cobrou deles, assim, você tem que ir bem pra ganhar diploma, você tem que ir bem... Claro que não. Eles gostam de estudar, então o que a gente faz como pais, a gente incentiva eles a ter prazer pelo conhecimento. Uhum. Então isso é muito legal, porque isso é deles, né? Eles gostam de estudar, eles gostam de ir atrás, então aí só enche a gente de orgulho, né, amor? E isso nos levou a um outro acontecimento do ano que vale a pena mencionar aqui. Na verdade, eu acho que é o mais impressionante do ano que a gente tá vivendo até agora, e nosso coração ainda tá sendo preparado pra isso, porque tem uma empresa aqui da cidade, uma empresa grande, assim, meio que a gente tá cada vez mais percebendo que é dona da cidade. Assim. Gente, mas é um negócio absurdo. Os caras têm muito dinheiro, uma empresa de energia, né? Combustíveis, energia e tal. E tem outras empresinhas também que tá ligada com o nome dele. Mas eu não sei por quais motivações, enfim, o que grandes empresários fazem, mas eles também pensam no crescimento, no desenvolvimento da cidade, porque afinal, se a cidade desenvolve, seus negócios também vão desenvolver. E eles têm feito alguns programas de incentivo para estudantes, para projetos da cidade, através de uma fundação que eles abriram, e essa fundação tem feito esses projetos. No ano passado, pela primeira vez, eles selecionaram 10 alunos do ensino de Linares e ofereceram bolsa de estudo de um trimestre na Irlanda. A gente ouviu falar e tal, e é oferecido especialmente para alunos do 4º ano da ESO. E o nosso filho estava no 3º. Ele ficou sabendo, ele falou, eu quero ir no ano que vem, eu vou atrás dessa oportunidade. Eu falei pra ele, olha aí, Dedé, você tá no 3º, é pro ano que vem, você teria coragem de ir? Ele, esse ano ainda não, mas o ano que vem pode ser que eu tenha coragem. Não, no ano que vem eu já vou estar preparado. Não foi pode ser não, foi com convicção. Não, é verdade. O ano que vem eu vou estar preparado. Esse ano ainda não, mas o ano que vem sim. Aí, assim, não somos nós que inscrevemos nossos filhos. É a própria escola que seleciona. A fundação vai para as escolas e fala, selecione os melhores alunos que vocês têm no 4º ano da ESO. Aí, de repente, chega uma carta pra gente comunicando que o nosso filho tinha sido selecionado entre os melhores alunos da escola para participar dessa seleção. Pra participar da pré-seleção, olha isso. Era a pré-seleção, porque ano passado foram 10 vagas, esse ano são 15 vagas. E mais de 50 alunos entre todas as escolas da cidade foram selecionados e ele entrou nessa seleção. Teve que preencher um monte de formulário, escrever uma carta de motivação, participar de entrevistas. A gente teve uma entrevista com o dono da fundação, o grande nome por trás de tudo, porque o cara queria ter certeza que a pessoa que vai pra aproveitar mesmo desse tempo, não vai só pra bagunçar, nem nada disso. É um programa cheio de regras, com muitas condições e tal, e nós fomos passando de fase, na verdade, o André foi passando de fase, Bonitinho, de fase. Ele todo confiante, né, amor? Até que há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, a gente recebeu a resposta que ele tinha sido aprovado e ele está entre os 15 alunos. Ele foi selecionado, gente, tão bonitinho. Que vão passar 3 meses morando com uma família que faz parte do programa, esses programas de intercâmbio, né? Não é essa coisa de quando jovens ou adultos vão para outro lugar e tal, que tem que se virar, não. Eles vai para uma casa de uma família irlandesa, viver a realidade irlandesa, estudar num colégio irlandês durante 3 meses e a gente tá no processo de preparar, ensinar para ele tudo que ele não aprendeu até hoje para viver sozinho na Irlanda por 3 meses. E sabe quando? Você sabe, né, Dri? Mas os ouvintes talvez não saibam. A partir de 4 de janeiro de 2026. 4 de janeiro a gente vai estar saindo mais velho, 2 semanas pra gente despachar o nosso primogênito pra sua primeira experiência sozinho na vida. E ele tá super animado. E assim, a gente tem orado bastante. Claro que a gente fica com o coração na mão, a gente chora, a gente vai sentir saudade, mas a gente tem muito orgulho e muita confiança de que Deus tá cuidando de tudo, sabe? Inclusive a família, a gente tá em contato já com a família que vai ficar com ele. A família é muito querida, assim. Sim, parece muito legal. Simpáticos, né, amor? Sim. E ele vai morar numa cidadezinha, gente, que é um bairro. Não, aliás, tem muito bairro no Brasil que é muito maior, o né? nome da... Porque assim, esses 15 estudantes vão pra 15 lugares diferentes. Pra 15 cidades diferentes. 15 porque cidades diferentes, o objetivo é eles se relacionarem somente em inglês, não com outros espanhóis. No caso, o André, né? Se encontrar brasileiro lá, não sei. Mas acredito que não, porque... Não, na Irlanda tem muito. Mas nesses pueblozinhos assim... Talvez não. Quando a gente recebe... A gente tava muito ansioso pra saber o nome da cidade, né? Pra saber se a gente conhece gente perto e tal.
legal. Quando a gente recebe o nome da cidade, chegou primeiro o nome da cidade da escola onde ele vai estudar. Gente, tão bonitinho, ele vai usar um uniformezinho tipo de Hogwarts, De assim, Harry sabe? Potter, De com Harry gravata. Potter. Não, gravata não, mas com coletezinho e tal. Né? É bem social, sapato social e tudo. Pesquisei o nome da cidade, eu falei, Dri, tem 2.300 habitantes essa cidade. A gente ficou muito chocado. Eu falei, gente, que cidade pequena. Aí eu falei, legal, cidade pequena, assim, né, muito mais segura, o raio que ele vai poder explorar vai ser bem limitado e tal, mas é legal, 2.000 pessoas, pode ser bem interessante e tal, né? Aí pesquisando a gente descobriu que a família mora num povoado a 30 minutos da cidade onde está a escola. E esse povoado... É uma village. É uma vila de 240 habitantes. Não, e o mais doido é que a família não mora dentro do povoado. Ela mora numa rodovia que tá ao lado do povoado, que tem 10 casas. Então, assim, o negócio vai só diminuindo, né, amor? Mas o objetivo da experiência dele é estar no meio dessa família, e é uma família com 3 filhos e 2 cachorros. A mãe já falou que tem 2 sobrinhos que moram perto e que podem ser companheiros dele também. Então, o grande objetivo é ele se relacionar em inglês com essa família durante esses 3 meses e na escola também. Ele não vai ter autonomia pra ficar saindo e fazendo as coisas da vida como qualquer jovem adulto faria, também, né? Mas é a experiência que ele vai ter. A gente tem conversado muito com ele tem demonstrado uma maturidade muito grande. Tem muito a ver com o fato de que ele ainda não sabe exatamente, né, o que é esse tipo de experiência, mas ele tá muito confiante de que vai conseguir. É mó bonitinho. E muito bem. Tá ansioso, né, amor? Mas é normal. E a gente tem a segurança de que esse programa já aconteceu no ano passado e os alunos que foram tiveram uma experiência incrível, voltaram, deram seus testemunhos. Não é a fundação que tá organizando tudo. A fundação só tá dando o dinheiro, selecionando as pessoas, dando dinheiro, mas é uma empresa de intercâmbio com 50 anos de experiência e tal. Então, os caras já têm todo o esquema, já tem toda a estrutura para dar o suporte necessário. As famílias são cadastradas pelo governo irlandês, então é tudo... E são famílias que já fazem parte do programa, já recebem outros estudantes. Então, a gente tá super animado com isso, ansiosos, claro. A gente fala que é um estágio de Deus preparando nosso coração para esses meninos ir pro mundo, porque a gente tem certeza que eles não vão... O filho não fica embaixo da asa, né? Muito tempo dos pais. Então, é Deus preparando a gente mesmo, né, amor? E queira ou não queira, ele já tem um passo na frente dos outros que vão, né? Porque os outros que vão, imagino que nenhum deles tenha tido essa experiência de morar fora, nem nada. São jovens que nasceram aqui em Linares, têm suas realidades aqui e tal. Muito brilhantes, né, amor? Todos eles são muito inteligentes. Muito bons alunos também e tal, mas que ainda não tiveram essa experiência transcultural que o nosso filho já tem. Pra todo mundo que a gente conta dos 3 meses. Engraçado, quando a gente contava pros espanhóis antes, né, que ele tava no programa, os espanhóis falavam, eu não sei se eu deixaria meu filho não e tal. Agora a gente conta que ele já foi aprovado, eles falam, vai ser muito legal pra ele e tal. Você vai ver, 3 meses passa muito rápido. Eu falei, né, quando não é realidade, vocês não dão a força, né? Não, inclusive, a gente tá contando essa história pra vocês e eu queria muito pedir oração pra vocês, pra orar pela segurança do nosso filho, pela saúde, pra orar por tudo, pelo projeto dele, porque ele é cristão, que tá lá fora, plantando sementinha também do evangelho. E eu queria contar com vocês pra que vocês orassem, né, amor? Sim. E a gente quer colocar algumas informações lá na cabine sobre como que tá sendo a estadia dele, como tá sendo os desafios, bem legal também. E orar também pelos relacionamentos dele, né? Pra que ele aproveite bastante, cresça bastante em desenvolver amizades, em desenvolver o idioma, né? Que é muito importante. Todo mundo também comenta, né? Vai aprender o inglês irlandês, né? O inglês irlandês. Eu falei, já fala o espanhol linarense, não qual é o problema de que... falar o inglês irlandês, né? Enfim, mas é uma experiência que a gente tá animadíssimo que ele viva. É uma experiência que eu gostaria muito de ter tido nessa idade. Isso é verdade, eu também. Ficar maluco, então a gente projeta um pouco no filho os nossos sonhos também e fica feliz de ser algo que ele realmente quer, né? A gente ele nunca, tá super animado, nunca né, forçou nem nada. Ele nunca titubeou, nem assim, será que eu vou conseguir? Nunca nem passou pela cabeça dele, pelo menos, de comentar com a gente de que pode ser uma experiência que ele não vai conseguir fazer tão bem e tal, mas a gente tá super motivado e na esperança de que seja um tempo muito bom pra ele.
Continuamos aqui no nosso trabalho, na Igreja Espanhola, envolvidos com liderança, envolvidos com louvor, envolvidos com jovens, envolvidos com tudo pra variar, né? E se você quiser conhecer a nossa igreja, tá lá no Instagram, viu, gente? Olha só. É C29 Linares, no Instagram, a gente posta alguns videozinhos lá, algumas fotos. Nem tudo que sai das redes sociais sai com o selo Paulinho de qualidade, porque a gente também, né, deixa os voluntários participarem, Claro, né? é todo mundo junto. Eu falo isso. Nem tudo, assim, é tipo, se fosse, né, o Paulinho do passado, ia querer pôr a mão em tudo e cuidar de tudo. Não, a gente dá a oportunidade para outras pessoas fazerem também. Então vai ter um videozinho, né, num estilo um pouquinho diferente e tal, mas a gente tenta manter um pouquinho da essência da comunicação que a gente trabalhou por tantos anos. Mas enfim, a igreja continua crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, com os problemas que o crescimento traz também, né, super normal a gente ter que lidar com situações, mas a gente faz parte de uma liderança muito madura e muito amável com quem a gente consegue trabalhar e tem tido uma experiência cada vez mais satisfatória, né, Dri? Não, e todo ano a gente volta aqui pra falar pra vocês, a igreja tá crescendo, a igreja tá crescendo. E, gente, a igreja tá crescendo. Mas não imagine que ela... né? se cada ano a gente fala que ela tá crescendo, as pessoas já estão imaginando que deve estar umas 5 mil pessoas na igreja. Não, mas sai de 20 pra 50, pra 70, pra 80. É assim que tá a gente tá numa média de 90 a 100 pessoas tá participando por celebração. E isso é uma coisa grande pra Espanha, pra realidade espanhola, né? Pra uma cultura que vê o evangelho como algo estrangeiro, ou como algo da tradição católica, e não consegue conciliar as duas coisas. Não, inclusive tem algumas organizações aqui, missionárias da Espanha, que tentam buscar dados, informações de censo para saber as igrejas evangélicas que existem na Espanha, se elas foram fundadas por espanhóis ou por estrangeiro. Mas a nossa igreja é bem espanhola, né? Isso a gente fica muito feliz porque a gente conhece e faz parte de uma cultura evangélica espanhola. Isso é bem legal, gente. Né? Tem o seu charme, sabe? Da gente estar numa cultura e ter uma igreja que faz parte dessa cultura numa igreja estrangeira. As igrejas estrangeiras também têm seus papéis, vão atingir as pessoas que precisam e tal, mas a gente tem esse privilégio de estar numa igreja espanhola com um pensamento espanhol, tendo que lidar com a diferença cultural com o espanhol também, né? Que muitas vezes há alguns choques, assim, de entendimento de algumas coisas. Não tô falando nem teológico, mas de maneiras de fazer as coisas, né? A gente tá sempre pronto para se adaptar e aprender com eles. Isso tem sido muito legal. E é legal porque, assim, a igreja tá crescendo bastante e crescendo de jovens, né? A gente sempre fica muito feliz. Sempre tá entrando um grupinho de estudantes da universidade, vai aumentando esse grupinho, aumentando esse grupinho. E é muito legal porque, assim, eles são muito diversos, assim, eles são de várias partes. Isso. E é legal porque eles são estrangeiros dentro de uma igreja que é espanhola e eles se adaptam muito bem à cultura espanhola, porque eles também estão na universidade e trazem um pouquinho de curiosidades da sua cultura e que é muito legal, tem sido muito gostoso. Já passaram pela nossa igreja vários da América Latina, né? Alguns continuam frequentando, alguns visitam e tal. Tem gente de toda parte, Colômbia, México, Equador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, enfim. Mas também de outros lugares que a gente nunca imaginaria ter contato com essas pessoas se não tivesse aqui, né? Tem um russo que vai frequentemente e tem uma menina da Tunísia. Da Tunísia, gente. A Tunísia, eu falei, caramba. Tá na lista. Ela é uma fofa, né? A Tunísia tá na lista, no top 10 dos países com maior perseguição a cristãos no mundo. A lista da Portas Abertas. Então, assim, você ter uma pessoa da Tunísia entrando na igreja, você poder falar do evangelho com ela, poder andar com ela, conversar e tal. A gente tem se reunido com os estudantes também, fora dos encontros da igreja, pra poder também conversar com eles, fazer tipo um discipulado, tentar andar por perto com eles pra poder ajudá-los, né? Ser também pessoas que oferecem um apoio pros estudantes que estão fora do país, mas também por eles chegar a outros estudantes espanhóis. Tem 2 espanhóis que têm participado do grupo também. E isso tem feito com que a gente possa ter essa influência também na vida deles, poder contribuir um pouquinho com o que Deus já tem feito na nossa vida, né? E é engraçado porque às vezes eu encontro os amigos meus aqui e eles falaram, você vai fazer o quê na sexta-feira, sei lá, à tarde ou sábado? E eu falei assim, não, a gente chamou alguns estudantes da universidade pra vir em casa. Aí eu mostro foto, mostrei foto pra minha amiga, ela falou, gente, quantos que tinham na sua casa? Tinha 12, tinha 14, sabe, assim. E eles ficam, Dri, vocês têm muita energia. E eu falo, mas é que a gente quer estar junto com eles também, né? Assim como a gente tá disposto a servir eles e estar junto com eles, e eles são muito bênção na nossa vida também, né, amor? A gente dá muita risada. E eles também, ao invés da gente gastar energia, né, consumir nossa energia, a gente renova a nossa energia estando com eles. Bom. A gente dá muita risada, né? Aprende um pouquinho do universo jovem da Espanha, né? Isso tem sido muito legal, das gírias, dos memes. Apesar e tal. que tem uns jovens ali que tem mais alma de velho do que de jovem, viu? Vamos combinar.
Mas a gente vai compartilhando esse tempo juntos. Tem sido muito legal essa aproximação dos estudantes que a gente tem tido nesses últimos anos, cada vez maior, e a gente quer realmente mergulhar nisso e pedimos que vocês orem por isso também, que tem sido uma experiência muito interessante nossa aqui na Espanha. E a gente concilia tudo, né? Por mais que a gente também tá envolvido com a igreja, tá envolvido no curso de inglês, tá fazendo exercício, atividade, tá com os estudantes o tempo que a gente pode. Preparando o filho para morar no exterior. Sim, e cuidando do outro também, que tem muitos desafios pela frente. A gente também tem os nossos trabalhos online, né, marido? Online é ótimo, Onlines, né? Eu boto essa onde não tem e tiro onde tem, né, amor? É incrível. Verdade. Mas a gente continua. Nós viemos pra cá, né? Nós viemos pra Espanha com o desejo de manter nosso ministério online. Então a gente continua fazendo e tem se aprimorado em alguns deles, né? Vocês já viram durante o ano que a gente fez o episódio do literário sobre o Casas de Chá, que foi um livro que a gente lançou pela OMF em parceria com a editora Ultimato. Muito sensível, gente. Um livro muito sensível, bem bonito. Conta a história de 12 mulheres que viviam no distrito da Luz Vermelha, lá em Taiwan. E assim, são histórias muito assim, de tocar o coração, sabe? Que estavam envolvidos com profissões de sexo e sendo exploradas muitas vezes. Aí você pode falar, mas o que eu tenho a ver com essa história? Ouve lá o podcast, você vai ver. Se não vai chegar até você, de verdade. Ouve o literário, foi um episódio muito sensível, né? Sobre esse livro que a gente lançou nesse ano pela OMF. E contribuir com a OMF tem muito a ver com essa nossa visão global, né? Nós somos brasileiros com nacionalidade italiana e agora Adri espanhola, vivendo na Espanha, produzindo conteúdo para mobilizar missões no Brasil e na América Latina. Afinal, a gente também produz conteúdo em espanhol para a OMF, para enviar obreiros para o leste asiático. Então, assim, é uma missão muito global que a gente tem feito. Se você ainda não nos segue no Instagram como OMF, é OMF_PT de português, OMF em português. Lá tem várias histórias muito marcantes do trabalho que é realizado no leste asiático. Você pode conhecer mais e também omf.org/pt-br, né? Ou se você entra em omf.org, escolhe lá o idioma português, você vai ver todo o conteúdo que a gente tem produzido em português também. Isso é parte do nosso ministério, estando aqui na Espanha, produzindo conteúdo para mobilizar no Brasil. E a gente continua junto com a CEPAL também, que serve pastores e líderes, tanto da CEPAL do Brasil quanto da CEPAL da Espanha. E eu cada vez mais envolvida com os retiros, gente. Adri tá no Ministério de Retiros. Tô me profissionalizando, né? Isso porque são 3 retiros por ano. Na verdade, um ano tem 3, outro ano tem 2, porque o da CEPAL Brasil é a cada 2 anos. Então, assim, todo ano tem retiro da CEPAL Espanha, que a Adri entrou na organização e as coisas foram caindo no colo dela. Agora ela é responsável praticamente por quase tudo, que são os missionários da CEPAL Espanha, ou seja, missionários da CEPAL que estão na Espanha, que vêm de várias partes do mundo, né? Não só do Brasil, fazem parte da CEPAL Espanha, e a gente organiza esse retiro para se reunir todo ano, para tratar junto, para matar saudade, para trabalhar junto, pra alinhar sonhar, a visão, saber das igrejas, é muito bom. Isso faz parte do nosso compromisso ao estar na nossa organização missionária. Ao mesmo tempo, a gente faz parte da CEPAL Brasil, que faz um retiro dos missionários transculturais a cada 2 anos, e por ser muito central, os últimos 2 retiros foram feitos aqui na Espanha, e o próximo vai ser em Portugal, que também é aqui do lado. Então, a Adri tá muito envolvida com tudo isso e correndo atrás de tudo para poder deixar ele organizado com antecedência. É bom dar uma dor de cabeça, mas é muito bom quando a gente encontra com eles. E aí a gente chora as pitangas junto, aprende junto, dá risada junto. É muito gostoso nos 2 retiros. E o retiro da igreja também, que acontece todo ano. Adri, com sua experiência. E é muito diferente ter experiência de eventos no Brasil. Sim, pra ter na Espanha, né? Fornecedores, maneira de fazer, até lugares para fazer esse tipo de evento cristão, você não encontra aqui na Espanha. Já teve caso de eu fazer orçamento com o hotel, falar a quantidade de pessoas, perguntar a sala, e encaminhando, dando quase tudo certo, no final pergunta se é para fins religiosos e eles negarem pra gente, sabe? Porque então, eu falei, o hotel não admite eventos de cunho religioso. Então é muito difícil encontrar lugar e, enfim, organizar toda a questão de pagamentos, logística, convidados. E a Adri tá encabeçando tudo isso, faz parte do ministério dela, que a gente desenvolve aqui também, que eu, por tabela, né, acabo participando de tudo isso. Isso faz parte de tudo que a gente tem feito por aqui. Tem sido muito gratificante participar de tudo isso. Saber que, de alguma maneira, a gente faz parte do que Deus está fazendo na Espanha também. Mas ainda falando do trabalho online, o podcast esse ano foi muito legal, né? Podcastermos.com. A gente tem conseguido se especializar muito nos nossos conteúdos, né? A gente tem feito aí os literários, os jetlags cada vez mais interessantes, conhecendo gente diferente, temas diferentes, os temas amadurecendo, né? Quem ouve a gente desde os primeiros sabe como amadureceram nossos temas e como
como a gente tem aprendido a aprofundar mais no que a gente tem feito. Porque, gente, a gente gosta muito de trabalhar com o site, a gente gosta muito dos podcasts, e uma das coisas que a gente gosta muito também é de gravar os literários. Mas é porque esse ano a gente encarou um desafio, que foi o desafio, que foi ler O Conde de Monte Cristo, marido. Isso tem que estar na retrospectiva, porque, olha, o marido chegou todo empolgado, vamos ler O Conde de Monte Cristo. E achava que era um livro pequeno. Não achava que era pequeno, eu não imaginava que tinha 1.500 páginas, né? 1.500 páginas, eu imaginava assim, gente. 600, 700 páginas. É um desafio grande, mas dá pra encarar. Só que a gente não tem ele físico aqui. Fui pesquisar sobre ele e tal. Uma partezinha física em espanhol e com uma letra bem pequenininha, inclusive. Aí eu achava que era o livro todo. Depois eu descobri que era o tomo 1, né? É o tomo. Aí já dei a ideia. Os caras do Ictus são malucos igual nós. E vieram também no projeto e a gente leu durante esse ano o Conde de Monte Cristo. Acho que foi uma das maiores conquistas desse ano, né? De ter conseguido esse desafio em um mês. Em um mês. 1.500 páginas, gente. Mas foi legal, foi muito gostoso. Foi um ano muito legal de podcast, com menos episódios. A gente... Agora no fim do ano a gente deu essa acelerada de ter episódios todas as semanas, mas a partir de abril a gente deu um pouco uma rareada de deixar a cada 15 dias só, né? Cada 2 semanas os episódios, pra se encaixar um pouco mais na nossa agenda de atividades aqui. Mas foi um ano muito legal, com conteúdo muito interessante que eu tenho certeza que vocês desfrutaram, né? Não, e o pessoal que grava com a gente, o Gustavo, a equipe de Jetlag, o pessoal do Literário, Tan e a Carol, sempre estão muito juntos e são assim, pau pra toda obra, a gente fala, ei, que livro que a gente vai ler, o Gustavo, que programa vai gravar e tal. E é uma forma da gente matar a saudade um pouco do Brasil também, né, amor? Porque... Não, eu acho que o podcast é o que nos mantém mais conectados ao Brasil. Porque a gente tá encontrando os amigos que, assim, se dependesse de a gente marcar toda semana um encontro pra conversar com alguém que não é da nossa família, isso ia ser muito improvável. E esses contatos iriam passar a acontecer cada vez menos, né? Porque com as pessoas. Verdade, tem muitos amigos com quem a gente tinha muito contato no Brasil, mas que a gente não grava podcast com eles, a gente tem um contato muito superficial hoje, de vez em quando mandar alguma mensagem, porque realmente vai perdendo essa conexão. Mas o podcast faz a gente manter esse contato com os amigos, pelo compromisso de gravar, mas que sempre é um tempo muito gostoso que a gente tem juntos. Sim, a gente tem muitas atualizações, inclusive, sobre a cosmovisão vindo aí do Brasil, todas as coisas que acontecem. Sim. E é muito bom, porque a gente se sente parte, né? Brasileiro sentindo parte aí do Brasil. Sim, da realidade brasileira, porque a gente não deixa de ser brasileiro. Sim. A gente continua amando o Brasil. Esse ano eu tive a oportunidade de ir pro Brasil também, né? Passar um mês com a minha família. Sim, fez favor de ficar mandando foto de comidinha pra mim. Não, na verdade, eu evitei muito. Você evitou? Nossa, muito. Eu não ficava. Eu mandei, assim, foto de 1/5 do que eu comi de gostoso. Mas foi um tempo bom também com a família pra ajudar em algumas questões familiares lá também. E também visitar a igreja. Enfim, vida missionária, né? Pés num país, coração no outro. Aí você vai com os pés no seu país de origem, seu coração fica no país em que você tá vivendo agora. Então a gente vive entre essas duas realidades e tem passado mais um ano nessa jornada. A gente não tem data de validade pra expirar enquanto a gente estiver aqui na Espanha. Nosso coração tá aqui, a gente ora pelo povo espanhol, a gente tá envolvido na comunidade espanhola aqui, se metendo em vários programas pra gente estar junto com eles. E muito disso tem a ver com o seu apoio. Tem o fato de você estar aqui junto com a gente. Parece conversinha de missionário. Você tá junto com a gente aqui no país, mas não, gente, é real. É verdade. Isso é muito verdade, sabe? Você contribuindo financeiramente com esse trabalho, você está aqui também, porque você está trabalhando no seu país, você está ganhando dinheiro por seu trabalho e seu dinheiro está vindo pra ajudar no nosso trabalho aqui também. Então você está aqui também. É um pouquinho do que você faz no Brasil que está vindo pra trabalhar aqui com a gente. Olha que legal. E todos os custos aqui vivendo aqui na Espanha, são cobertos por trabalhos missionários, né, amor? Sim. Pelos nossos trabalhos com as organizações que a gente faz parte, pelas ofertas que a gente recebe, pelos amigos da cabine, pelas igrejas que nos apoiam no Brasil. Então, isso é 100%. A gente é 100%. 100% do nosso sustento vem a partir de missões. Quer seja trabalhando para missões, quer seja sendo apoiado por pessoas que apoiam missões. E agora a gente quer fazer o convite para você que tá nos ouvindo e ainda não nos apoia, não tá com a gente aqui, para você fazer parte da nossa rede de apoio. Não se preocupe, não precisa ser algo assim, eu tenho todo mês me envolver com o valor e tal. Se você quiser fazer uma doação pontual, pra gente é muito bem-vindo. Tem pessoas esse mês eu recebi uma oferta extra, um salário extra por causa de um trabalho e eu quero destinar isso pro projeto missionário de vocês. E nesse fim de ano, normal, né? A gente tem uns custos extras aí. A viagem do nosso filho
filho tem tudo coberto, desde que ele saia daqui, né? Mas pra ele ir, a gente tem várias coisas pra preparar, Isso é verdade. roupa pra comprar, que não é barato pra tem ele. que comprar chaquetão impermeável. Porque na Irlanda sapato chove pra todo ir pra dia. escola. Sapato pra ir pra escola. Então a gente teve um custo adicional considerável aqui nesse fim de ano. Então se você quer fazer uma oferta extra, né, um especial de fim de ano, um bom princípio pra gente, aqui a gente agradeceria muito. As formas de contribuir estão em irmãos.com/cabine, que é o caminho pra você fazer parte da cabine irmãos.com, que a Adri mencionou lá no meio do programa, que é onde a gente tem essas conversas um pouco mais pessoais com os nossos ouvintes, ou com nossos apoiadores, né, que têm contribuído com a gente. O pessoal da cabine já sabe, né, da bolsa de estudos do nosso filho, a gente já contou várias coisas lá, vários detalhes de como as coisas estão andando. Então, para você estar mais perto da gente, saber um pouquinho mais do que a gente está fazendo aqui, faça parte da nossa cabine. E os que fazem parte da nossa cabine são os que contribuem financeiramente com a gente. Então, a gente agradece muito aos que já contribuem, que continuam com a gente. Tem gente que está há muitos anos. Isso é verdade, é tão bonitinho. Tem gente que já faz muitos e muitos anos. É muito legal quando a gente recebe uma oferta única que vem suprir uma necessidade, mas também é muito especial saber que tem gente aqui com a gente há mais de 10 anos apoiando a gente. Muito antes da gente vir para a Espanha, quando éramos missionários de mobilização no Brasil, já apoiavam a gente. A gente agradece muito pela fidelidade, pelo amor, pela companhia, que vocês tenham certeza que cada real contribuído a gente recebe aqui com gratidão e ora a Deus para que nunca falte para vocês também. Então, irmãos.com/cabine, vem com a gente, vem para esse próximo ano que tá chegando aí, 2026, que eu quero anunciar uma novidade, Dri, que você ainda não sabe. Antes de anunciar a novidade, gente, me segue lá no Instagram. De vez em quando eu coloco uma curiosidade do que tá acontecendo por aqui. Nos stories tem muita amor? coisa, a nossa realidade. Hoje eu coloquei meu outfit do frio. Ah, é? @Dri De Gaspari no Instagram. Siga a Dri lá. Eu sou o Paulinho De Gaspari no Instagram também. Tenho postado mais stories. Realmente, as redes sociais mudaram muito, né? O feed hoje já não é mais um lugar pra você postar nada, na verdade, né? Se você não estiver produzindo um conteúdo ou fazendo uma piadinha, ficou, né? já passou um pouquinho, ou você é engraçado, né? ou você tá oferecendo algum serviço. Então a gente tem postado coisas pessoais mais nos stories. Então se você nos segue, curte os stories quando eles aparecerem pra você, pro Instagram saber que vocês gostam do nosso conteúdo pra mostrar mais. Se você esqueceu do link irmãos.com/cabine, fala comigo lá no Instagram que eu te passo. Manda mensagem. Ou se você fizer uma contribuição pessoal, escreve pra gente também. Você também pode escrever pelo cabine@irmãos.com. Esse e-mail existe, vai chegar pra gente, tá bom? cabine@irmãos.com. Se você faz a contribuição, quer fazer parte da cabine, escreve lá, a gente passa o link pra você. Pode ser pelo Instagram, pode ser por e-mail também, o que for mais fácil, pra gente fazer esse contato mais próximo aí. Posso falar da novidade agora? Pode, eu vou gostar? Pra você é indiferente, eu acho. Nossa, amor. Então me conta depois. Vai embora, gente. Tchau pra vocês. Não, você me diz se você vai gostar ou não. Ai, pronto. É melhor não. Porque o podcast irmãos.com vai voltar, vai fazer a pausa agora de Natal e Ano Novo, e um pouquinho mais, né, pra gente se adaptar à ida do nosso filho. Quando acabar o chororô. Quando acabar o chororô, a gente volta com um episódio que tem aberto os nossos últimos anos, que é o Vem na Minha, que a gente faz as indicações de filmes, livros, séries, enfim, o que a gente consumiu nesse ano e achou muito legal, a gente compartilha com vocês. Vai ser o top 3 de cada coisa que a gente gosta. Não é necessariamente isso, mas... Tá, é mais ou menos isso, tá, gente? A gente vai falar o que a gente quiser, o que a gente quiser indicar, pode ser de qualquer categoria aí, quem já ouviu sabe como que é. E a partir daí, os episódios vão continuar a ser quinzenais, tá? A cada 2 semanas, até a gente pensar o contrário. Por enquanto é assim que tá funcionando pra gente. Só que nos intervalos, eu tive a ideia de a gente resgatar alguns episódios icônicos do podcast irmãos.com e fazer uma reprise. Olha, mas pera, como? Repostando. Ah, tá. Eu achei que a gente ia regravar. Regravar? Não, repostando. Nossa, porque amor, que medo. Não, mas a gente ouve antes, né? Mas é que eu já falei que meus filhos não iam assistir Harry Potter, eu sei. Não, mas tem muita coisa muito legal e assim... A gente pode fazer um voice over em cima de uma besteira que a gente falou. Ó, gente, a gente já não pensa mais assim. Não, porque assim, ano que vem a gente vai completar 20 anos. Ah, entendi. Em março do ano que vem já. 20 anos de podcast. O podcast mais antigo ainda em atividade no Brasil. Apesar de a gente estar na Espanha, mas é no Brasil, porque somos brasileiros, produzimos conteúdo em português. E o podcast é brasileiro, o podcast é de todos, é do Brasil. E a internet está em todos os lugares. Completando 20 anos, gente, são 660 programas que a gente tem chegado agora, mais alguns extras que a gente fez, já passamos de 700 episódios. Tem muita coisa que
apesar de ficou estar lá disponível, atrás, né? as pessoas talvez não tenham acessado ainda, principalmente quem chegou aí nos últimos 5 anos pra cá. Então, nós vamos fazer uma curadoria de episódios que foram marcantes pra gente, não necessariamente tão antigos, mas episódios que demonstram e que tem a ver com a nossa visão de hoje, inclusive, pra resgatar e trazer para um novo público pra conhecer. Então, a gente vai intercalar com os episódios regulares alguns especiais aqui pra gente comemorar os nossos 20 anos. Ai, gostei, legal. Eu já tô aqui na cabeça um monte. Então vamos fazer essa lista? Vamos. Tem alguns Vamos. mesmo. Mas tem uns que eu quero ouvir antes. Não, pra mas ver. eu vou reouvir todos. Tipo, eu lembro que a gente gravou sobre o de infidelidade com a Dani. E eu lembro que eu gostei bastante desse podcast. E ele já tá antigo, né? Tá bem antigo. Nossa, esse então. tem mais de 10 anos, Aí, fácil. ó, pronto. Será que a gente pensa mesmo? Vamos ver. Vamos ver. A gente ainda é contra a infidelidade, Acho né? que sim. Como assim? Acho que sim. Então vamos acabar esse podcast desse clima de acho. Acho que sim. Eu vou ali conversar com meu marido, gente. Vamos fazer uma DR rapidinho aqui. Tá bom, gente? Bom fim de ano pra vocês. Feliz Natal. Sim, Curtam com a família, Feliz curtam com os Natal. amigos. Aproveitem esse Me tempo. sigam no Instagram que eu vou colocar a minha listinha de filmes de Natal. De novo, Dri? Não coloquei ainda, você Nossa, acredita? tá que bom. horrível. É, que agora que você tá vendo os filmes de Natal, Agora né? eu tô vendo. Mas tá complicado de ver filme de Natal. Porque é uma Championzinha que tem aqui, é um campeonato que tem ali, é o Flamengo jogando aqui, é o Vasco pra lá, É o é Santos o Real lutando Madrid, contra o rebaixamento. é o Chelsea. Então, enfim, vamos ver se eu consigo assistir meus filmes de Natal. Vai, dá tempo ainda. Temos aqui 3 dias pra isso. Vamos ver. A gente se vê ano que vem então, gente. Obrigado pela companhia, obrigado pelo amor, pelas ofertas e seguimos juntos em 2026. Valeu, Chico. Até Valeu, mais. Chico, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.